Nesse vídeo trago para vocês 10 curiosidades sobre o filme Waterworld, O Segredo das Águas. O filme pós-apocalíptico, estrelado por Kevin Costner em 1995, foi uma das produções mais caras da história, sendo que o resultado ficou aquém das expectativas da crítica especializada. Produzido com um orçamento indecente para a época, cerca de 175 milhões de dólares, o filme passou por uma produção cheia de problemas, com brigas internas, acidentes e até diretor deixando as filmagens antes do final. Costner interpreta um mutante tentando sobreviver em um mundo onde as calotas polares derreteram, fazendo com que o nível da água subisse para níveis devastadores. Apesar de o filme ser considerado um fracasso, Waterworld é certamente um filme bem mais interessante do que a sua reputação, mesmo que os barracos e problemas durante a produção tenham tido uma importância muito maior do que a qualidade do filme em si. O filme é uma aventura que tem várias qualidades, como os bons efeitos práticos e de CGI, atuações decentes, cenários incríveis e uma produção e direção que souberam driblar as dificuldades e entregar uma obra que marcou os anos 90. É a história de um solitário que vaga pelos mares de um planeta tomado pelas águas, muito provavelmente por conta do derretimento das camadas polares. Há uma lenda de que existe ainda alguns pontos de terra seca no mundo, mas todos os sobreviventes tratam esse assunto como mero misticismo. Até que a aparição de uma garotinha com um mapa tatuado nas costas traz esperanças para todos, principalmente para o solitário, que acaba recebendo essa garotinha e mais uma outra tripulante em seu barco. Outras pessoas também cobiçam esse mapa, inclusive um bando de saqueadores do mar, que farão de tudo para ter essa informação. Aqui estão 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre Waterworld, O Segredo das Águas. Waterworld foi um fracasso? Quando estreou originalmente nos cinemas em 1995, Waterworld era o filme mais caro da história de Hollywood. O filme foi orçado inicialmente em 65 milhões de dólares, mas por conta de problemas na produção e atrasos, esse valor subiu para 175 milhões, uma soma sem precedentes na época. Esse recorde seria batido 2 anos depois pelos 200 milhões de dólares gastos pelo filme Titanic. Hoje, o recorde do filme mais caro de todos os tempos é de Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, de 2011, que custou 379 milhões para ser feito, e que também se passa em grande parte dentro da água. Waterworld faturou 88 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 176 milhões no mercado mundial, somando 264 milhões. Juntando nessa conta mais alguns milhões gerados por conta de jogos de videogame, direitos de exibição em TVs e uma série de outras mídias, o filme gerou lucro para a Universal e todos os envolvidos, mesmo que seja bem menor do que o esperado. O filme foi indicado para o Oscar de mixagem de som, mas não levou a estatueta. O escritor de Waterworld admitiu que o filme é uma cópia de Mad Max. É impossível não notar as semelhanças de Waterworld com a franquia Mad Max. Afinal, o filme se passa em um futuro pós-apocalíptico, no qual um solitário enfrenta batalhas com hordas de maníacos selvagens em veículos motorizados. Resumindo, a história de Waterworld bebeu bastante da fonte de Mad Max, e isso não é por acaso. A ideia original foi escrita por Peter Rader em 1986, logo após Mad Max Além da Cúpula do Trovão, de 1985. Nesse período, não era muito difícil encontrar filmes que copiavam Mad Max, indo na esteira do sucesso dos filmes do diretor George Miller. Era muito comum entrar numa locadora e encontrar filmes com a temática de um mundo afetado por uma guerra que acabou com tudo, trazendo sobreviventes em trajes estranhos, lutando contra inimigos em veículos bizarros. Peter Rader queria fazer algo no mesmo sentido, mas para diferenciar seu material dos demais, ele resolve trocar os desertos pelo mar. O texto levou então 9 anos para começar a ser produzido, saindo bem diferente do que Rader tinha imaginado. O roteiro foi co-escrito por David Twohy, que citou Mad Max 2, A Caçada Continua, como uma grande inspiração. A produção de Waterworld ainda empregou Dean Sandler como diretor de fotografia, ele que já havia trabalhado em Mad Max 2. Um cenário afundou e outros flutuaram para longe. Rodar um filme em mar aberto não é uma tarefa fácil. Ao filmar no mar, ao invés de um estúdio, há muito menos controle quando as coisas tendem a dar errado. A produção de Waterworld foi cercada por essas dificuldades, principalmente pelo fator natureza. O filme foi rodado no Oceano Pacífico, na costa do Havaí, em um recinto artificial especialmente construído para a produção. O clima traiçoeiro fez com que um cenário afundasse completamente, enquanto ventos fortes fizeram com que outros fossem parar bem longe de sua localização original, sem contar os atrasos na produção por conta de avisos de possíveis furacões na região. Kevin Costner quase morreu nas filmagens.
Kevin Costner estrelou vários filmes onde o ator teve que mostrar versatilidade nas cenas de ação, muitas delas sem o uso de dublês. No entanto, enquanto filmava Waterworld, o ator correu sério risco de vida. Em uma determinada cena, o personagem de Costner deveria ser visto no alto do mastro de seu barco. O ator subiu até o local e as filmagens começaram, com um helicóptero filmando a apenas 6 metros do ator. Uma tempestade repentina atingiu o barco de Costner enquanto ele ainda estava no alto, correndo sério risco de ser jogado para baixo, além da perigosa proximidade do helicóptero. Felizmente, o ator conseguiu descer sem se machucar. Apesar de Costner gostar de fazer algumas cenas mais perigosas, ele contava, claro, com dublês durante as filmagens, incluindo o surfista profissional Laird Hamilton. O diretor Kevin Reynolds abandona o barco. Waterworld marcou a 4ª colaboração entre Costner e o diretor Reynolds. Suas colaborações anteriores foram Fandango, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões e Rapa Nui, que Costner produziu, mas não estrelou. Embora os dois já tenham trabalhado juntos antes, Reynolds e Costner entraram em conflito por causa de decisões criativas. O Reynolds queria que o personagem de Costner fosse mais heróico e aventureiro, enquanto o ator queria fazer um personagem mais sisudo e de pouca conversa. As diferenças criativas se estenderam também na pós-produção. Durante a finalização de Waterworld, Reynolds acabou se afastando do filme antes mesmo de terminar. O diretor explicou que os atritos com Costner chegaram numa posição insustentável, por isso decidiu sair. O ator, que também é diretor e vencedor do Oscar pelo filme Dança com Lobos, opinava demais no trabalho de Reynolds, inclusive sugerindo mudar cenas inteiras, que o diretor já considerava como boas. Após a saída de Reynolds, Costner se encarregou de completar o filme sozinho. Reynolds e Costner não trabalhariam juntos novamente por longos 17 anos, quando Reynolds novamente dirigiu o ator na minissérie de TV Redfield e McCoys. O aviso de Steven Spielberg. O consagrado diretor Spielberg rodou o Tubarão em 1975, usando locações no mar aberto. E como ele próprio relata, não foi uma experiência muito boa, principalmente por conta da imprevisibilidade da natureza. Antes de começar o trabalho em Waterworld, Kevin Reynolds se encontrou com Spielberg para pedir alguns conselhos. Spielberg disse para Reynolds que ele poderia até filmar no mar aberto se quisesse, mas aconselharia a não fazê-lo. Eu nunca o faria novamente, disse Spielberg. A produção de Tubarão durou 100 dias a mais do prazo e custou o dobro do orçamento inicial, por conta justamente de problemas relacionados às filmagens no mar. Reynolds, como se sabe, não seguiu os conselhos de Spielberg e foi fazer seu Waterworld em mar aberto, causando vários atrasos por conta do tempo, cenários perdidos e vários acidentes dentro das locações. O prazo estourou em 3 meses e o orçamento subiu significativamente. Jack Black dá as caras no filme. Waterworld foi uma das primeiras aparições de Jack Black no cinema. Ele já havia aparecido em outro filme de ação dos anos 90, como um rebelde nos subterrâneos de O Demolidor, em 93. Em Waterworld, Black aparece como um piloto que trabalha para os bandidos saqueadores. O ator tinha 25 anos na época e seguiu fazendo pequenos papéis como em Marte Ataca e O Pentelho, antes de fazer sucesso com Alta Fidelidade e Escola de Rock. Os perigos das gravações. Além das dificuldades por conta do tempo imprevisível, a produção de Waterworld enfrentou outros tipos de problemas, como figurantes quase morrendo afogados nas filmagens e o fato de que várias pessoas da equipe estavam sofrendo com enjoos, por exemplo. Os médicos da produção atendiam cerca de 50 pessoas todos os dias por conta de enjoos, como o próprio diretor Reynolds e a atriz Gianni Tripplehorn. A garota Tina Majorino foi picada 7 vezes por águas-vivas e 2 dublês ficaram feridos durante as filmagens. Kevin Costner bancou parte do filme com seu próprio dinheiro. Costner queria muito ver esse filme finalizado. Com o orçamento estourado, conseguir mais dinheiro da Universal ou com outros investidores estava ficando cada vez mais complicado. Muito se temia que o filme fosse um fracasso, por conta das idas e vindas dos roteiristas, mudando o roteiro a todo momento, e dos prejuízos causados pela força da natureza, literalmente destruindo cenários caríssimos. Temendo ter que paralisar toda a produção e atrasar ainda mais o lançamento, Costner resolve bancar do próprio bolso 22 milhões de dólares para que o filme fosse finalmente finalizado. Esse dinheiro teria sido usado, supostamente, para bancar novos efeitos especiais para melhorar algumas cenas. Várias versões. O diretor Reynolds terminou a saga aquática com um material com 3 horas de duração.
Com receio de espantar o público por conta da longa duração do filme e assim perder uma receita importante para ajudar nos altos custos da produção, a Universal resolveu editar o filme para uma versão de 135 minutos. Além de ficar mais atrativo, essa versão poderia render mais sessões do filme nos cinemas. Pouco depois, a rede de TV ABC restaurou cerca de 40 minutos de filmagem para uma maior exibição do filme na TV. Esse acréscimo ajudou a desvendar várias pontas soltas do filme. Mais tarde, um fã encontrou mais partes cortadas do filme e editou uma versão ainda maior, apelidada de The Ulysses Cut. Essa versão ficou tão boa que a Universal deu sinal verde para que o material fosse remasterizado e incluído num box de lançamento em DVD do filme, junto com as outras duas versões. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Waterworld, O Segredo das Águas? Deixe seu comentário que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Estou deixando aqui do lado mais 2 vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cine Mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.